Boa noite. Quem estava aqui semana passada percebeu que eu vim. Eu só sou um pouco desligado. Eu me ligo a muitos compromissos e às vezes as coisas... eu não consigo coordenar muita coisa. Eu tenho uma secretária, mas hoje era feriado, ela não falou comigo. Mas leia esse papel, Eu não, acho que ela já pôs aqui, não pôs? Não, esse aí. Não, eu não prefiro, não, microfone eu não gosto. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre doença. Você ia falar alguma coisa hoje, hein? No momento, eu ando rodeado por doença. No momento, nos últimos 2 anos. E palestras só são úteis se a gente fala do que a gente sente, do que a gente experimenta. Eu sou professor, eu sou um cara de pau nato, quem me conhece sabe. Eu tenho o talento da cara de pau, graças a Deus eu não me enveredei pela política. Poderia ter me enveredado, porque eu sou bem cara de pau mesmo. E então eu não consigo falar sobre coisas que eu não estou vivenciando. Para quem é cara de pau e é professor, você pega um tema qualquer, você estuda, você vai lá e fala. É a coisa mais fácil do mundo. Tem gente que tem pânico de falar em público, mas para quem dá aula é uma facilidade. Só que se não tem aquela energia de vivência, você não sente que é real. Você não sente que é verdadeiro aquilo que o palestrante está falando. Então, sempre que eu estou fazendo palestras, eu procuro falar daquilo que eu estou vivenciando. São desafios que, quando a gente atravessa, a gente acha que são só nossos, mas não são. São de todos. Ninguém aqui, em nenhum momento, deixou de experimentar a doença consigo mesmo ou com queridos. Ninguém. E se não experimentou ainda, eu lhes garanto que vão experimentar. Ou com vocês mesmos, ou com pessoas que vocês amam. E a gente não deixa de pensar por que a gente adoece, né? Eu sei que todos vocês vão ter uma resposta pronta que vocês leem lá no Livro dos Espíritos de por que a gente adoece, mas eu gostaria de dar uma abordagem diferente hoje. Eu gostaria de dar uma abordagem da doença como caminho. A gente sempre vê a doença como algo horrível, algo a ser evitado, algo que traz dor, algo que traz sofrimento. É que doença, entenda em qualquer nível. É a doença do corpo, a doença do espírito, a doença emocional, qualquer coisa, qualquer tipo de coisa que nos tire de uma vida saudável. E aqui eu posso usar até a definição da Organização Mundial de Saúde. Saúde, a Organização Mundial de Saúde entende como bem-estar sócio, psico, físico e mental. Ou seja, você tem que estar bem socialmente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente e emocionalmente. Se eu pedir para alguém aqui levantar a mão que está se sentindo bem em todos esses aspectos agora, se for honesto mesmo da parte de vocês, eu duvido que alguém vá levantar a mão. Tá? Duvido, não estou pedindo para ninguém fazer isso. Talvez as 2 mocinhas ali, as menininhas, acho que elas certamente, porque a vida ainda está boa. Tá? Eu rezo para continuar boa o resto dela. Essas são as 2 que vão levantar as mãos aqui na plateia. De resto, nenhum de nós vai. Qualquer tipo de desconforto, todo mundo aqui está experimentando, já experimentou ou ainda vai experimentar. Então não tem como a gente se sentir bem o tempo todo em todos esses aspectos. E por que a gente tem tanto desconforto? Eu gosto de citar o Chico Xavier. Chico Xavier, na profundidade da sabedoria dele, ele dava definições assim extremamente simples, né? A dele para isso era: o corpo é o ralo da alma. E eu nunca parei para pensar longamente sobre isso, né? Como é que o corpo vai ser o ralo da alma? Olha aquelas coisas que o Chico falava. Como todo espírito superior, eles conseguem fazer definições extremamente profundas de uma maneira muito simples. Quem aqui consegue verbalizar com toda a precisão, descrever exatamente um quadro de desconforto emocional? Citando hipoteticamente, aquela mágoa que você traz de quando você era criança, que você teve com o seu pai ou com a sua mãe, e que você não tinha nem o vocabulário para poder trabalhar aquilo na época, mas você tem um sentimento de desconforto em relação ao seu pai ou à sua mãe, e esse sentimento de desconforto te acompanhou a vida inteira. Você aprendeu a mascarar esse sentimento socialmente, aprendeu a usar processos de condicionamento social para poder parecer que estava tudo bem. Faz de conta aqui que eu não gosto da Nelma, que eu não vou com a cara dela de jeito nenhum, que não é verdade, eu guardo a Nelma no meu coração, mas faz de conta que
Quando eu encontro a Nelma, eu obedeço regras sociais. Eu posso não gostar, eu posso desagradar dela em vários níveis, mas eu olho nela, falo boa noite, estendo a mão, pergunto como vai, tudo bem, e ela faz a mesma coisa comigo. Vamos supor que ela também não goste de mim, nós temos uma desafinidade natural, e ela faz a mesma coisa. Ela vai olhar para mim e vai fazer do lado, virar as costas. Não dá para fazer isso, né? Não no mundo que a gente vive. Ela vai estender a mão, vai me cumprimentar, vai me desejar boa noite e cada um vai para o seu lado. Ela fala, me dá licença, estou apertado para ir no banheiro, para ela não ter que ficar conversando comigo, não ter que interagir. Entendem o que eu estou querendo dizer de uma maneira muito simples? Nós evitamos esses confrontos que a gente tem através de regras e normas sociais de comportamento. Ou a gente até evita a presença no mesmo local. Na situação de você não gostar de alguém, fulano vai estar lá, você é convidado para uma festa, qual que é a primeira coisa que você pode não perguntar, mas você pensa? Qual que é a primeira coisa? Quem vai estar lá? Né? Se tiver, eu não vou. Tá? Todo mundo pensa a mesma coisa, às vezes a gente não fala por educação, mas a gente pensa. E quando a gente não tem saída, eu tenho um ditado francês que para isso significa noblesse oblige, né? Quando você não tem jeito de escapar da situação, é o casamento do seu amigo ou do seu irmão, enfim, não importa. A reunião de Natal com aquele cunhado que você detesta, que você acha que é mal encarado, porque todo mundo tem um, né? Você é obrigado aí, não tem jeito, e você usa um conjunto de regras sociais para poder se portar naquela determinada situação. O que eu estou querendo ilustrar aqui? Como a gente, através de mecanismos de disfarce, de relações sociais, de condicionamento, a gente consegue lidar com essas situações de desconforto. E quando o desconforto é absurdamente grande, como é que o senhor chama? Ô, senhor Zé, na outra reencarnação eu matei seu filho. E aí? E aí? Como é que você lida com isso? O senhor Zé, cada vez que ele me vê, ele quer me estrangular. Mas aí, reencarnação após reencarnação, depois de muita aula, muita instrução, a gente foi lá, sentou na escola, lá no plano espiritual, o senhor Zé conseguiu me perdoar, mas eu não consegui me perdoar. Eu me ilustrei, eu entendi as coisas, como é que elas funcionavam, mas no fundo eu entendi a profundidade da dor que eu causei no seu Zé. E mesmo ele tendo me perdoado, eu não me perdoei. Eu trouxe aquilo, como é que eu fui fazer uma coisa dessas? Alguém aqui já pensou alguma vez alguma coisa do gênero? Como é que eu fui fazer uma coisa dessas? Eu também, frequentemente, inclusive. Como é que eu fui dizer uma coisa dessas? Às vezes a gente não faz, né? A gente fala. Eu falo, por que que eu não perdi, por que que eu não aproveitei a oportunidade de ficar com a minha boca fechada? Eu podia tanto ter ficado calado, eu podia tanto ter me ausentado do lugar, saído, mas não. Eu fiquei, eu falei e agora tudo passou e eu não consigo me perdoar. Como é que você trabalha com isso? Anos de terapia? Antidepressivo? E você sabe que essas coisinhas parecem bicho, né? Parece um vermezinho que fica lá na cabeça da gente, roendo a gente o tempo todo. E você tem momentos que você esquece dele, mas as situações te recordam daquela situação onde você perdeu uma enorme oportunidade de ficar calado, ou de se ausentar, ou de não fazer algo tão absurdo, que você agora, tendo mais esclarecimento, percebe. Na época você não entendeu que era absurdo, mas hoje você entende. E aí, como é que a gente lida com isso? A gente reencarnou, eu e o seu Zé, nós fazemos parte do mesmo círculo de convívio, é claro, na mesma família, né? Porque a linguagem do universo não entende português, inglês, russo, ou húngaro. A linguagem do universo fala assim, se eu olhar para o seu Zé e falar, seu Zé, eu te odeio, sabe o que a linguagem do universo entende? Vai nascer pai e filho. Ou, sua pessoa horrível que tomou tudo de mim e desgraçou a minha vida, vai nascer minha irmã. É isso que a linguagem do universo entende. Ela não fala português e nem inglês. Os compromissos que a gente tem, os maiores, estão debaixo do mesmo teto da nossa casa. Eu achei que eu estava com a roupa com etiqueta. Não é, era coisa do centro. Eu faço esse tipo de coisa também. Eu sou uma pessoa basicamente distraída. O universo entende assim. E como a gente nasce na mesma casa, eu já dei o exemplo hipotético aqui, de eu ter matado o filho do seu Zé, e agora nós estamos debaixo do mesmo teto, e o seu Zé tem que cuidar de mim,
Ele é meu pai dessa vez. Olha a situação que nós passamos. E o seu Zé, mais esclarecido e forçado pela própria biologia, porque pai e mãe têm um amor esquisito, né? Quem é pai e mãe sabe do que eu tô falando. A gente sente um amor estranho pelos filhos na hora que nasce, né? Depois não, o amor vai acabando. Na hora que começa a falar, o amor começa a acabar. Mas na hora que nasce, você fica louco de amor. Aquilo lá é uma coisa genética, é uma coisa que você não consegue explicar. Quando a minha filha nasceu, eu passei meses apaixonado pela minha filha. Apaixonado no sentido, assim, daquelas músicas caipira que vocês tanto apreciam, que eu tanto abomino, de pensar nela o tempo todo. Eu estava no meu trabalho, eu não via a hora de ir embora para casa ver minha filha. Eu só queria ir embora. As pessoas olham para você trabalha com o quê? Foi com vontade de ir embora. É com isso que eu trabalho, porque eu quero ir lá ficar com a minha filha. Eu não dou a mínima para nada que está acontecendo aqui. Eu não quero saber de ganhar dinheiro, nada disso me interessa. Eu quero ficar com a minha filha. Aí depois que eles começam a falar, né, eles vão ficando mais... O amor vai diminuindo um pouco. Quando chega na adolescência, o amor diminui muito. Né? Mas muito, muito mesmo. Porque adolescente a gente sabe que é insuportável. A gente tolera porque é da genética da gente, não tem outro jeito, né? Você já foi adolescente, você tem a maior cara de insuportável. Você deve ter judiado seu pai e da sua mãe. Vocês imaginam eu, né? Agora eu tô velho. Eu sou um semi-velho, na verdade. Né? Eu não tô suficientemente velho para ser velho, mas também eu não sou novo para ser novo. Eu sou um semi-velho. Eu já gosto de ficar em casa, sabe? Eu gosto daquele cheirinho de limpeza na casa. Eu gosto de comer na mesma hora, sabe aquela coisa de velho? Dá 11h30, você quer almoçar? Pois é, eu já tô começando a ficar assim. Porque velho é insuportável também, igual adolescente, cada um do seu jeito, velho, cheio de mania. Então sou um semi-velho. Agora eu sou amigo de novo do meu pai e da minha mãe, mas eu fui um adolescente insuportável também. O amor volta, né? E agora eu sou lá filho do seu Zé, e o seu Zé tem que cuidar de mim, mas dentro de mim tem uma coisa ruim, aquela culpa, aquele remorso, aquela coisa ruim. Eu não consegui trabalhar totalmente. E não há terapia que vai me fazer entrar em paz com isso. Não há antidepressivo que eu vá tomar que vai resolver. Não há. Se alguém aqui já teve que fazer terapia e já tomou antidepressivo e continuou com problema, sabe do que eu estou querendo dizer. Tá? Ajuda, claro que ajuda. Você está com dor, você toma analgésico, melhora. É óbvio. Mas, a longo prazo, o desconforto emocional parece que está sempre presente na vida da gente em algum nível. Aí o que acontece? Deus, em toda a sua sabedoria, usa a língua do universo para falar com a gente. Você não está dando conta de se perdoar. Aí o que a sua consciência te manda fazer quando você se sente culpado com alguma coisa? Estou perguntando para vocês. Você não consegue. Você está se olhando com um olhar assim, como é que eu pude fazer uma coisa dessas? Eu nem lembro, tá? Eu só sinto esse desconforto em relação a isso. Eu nem lembro o que eu fiz, porque graças a Deus existe o véu do esquecimento. Mas lá, meu espírito sabe que tem aquele desconforto. E o que a gente faz, gente? Se você tem algum grau de consciência, sim, e o Espiritismo te dá isso. O Espiritismo basicamente é sobre autoconhecimento. E ele te dá essa ferramenta. E quando você ainda não tem essa ferramenta, porque houve um momento da sua vida que você não sabia essas coisas, mas você tinha que lidar com esse problema, o que você faz? Você adoece. Essa é a situação. E a doença, às vezes, ela não tem muita relação, uma relação direta com a situação. Por exemplo, se eu lá matei o filho do seu Zé com um facão, não vai ser necessariamente que eu vou adoecer, que eu vou catar um facão e me cortar todo. Mas às vezes eu vou ter uma anemia crônica que não sara, porque eu sei lá, eu fiz o filho do seu Zé sangrar até morrer, e agora, para mim, para eu poder sentir toda essa dor que eu provoquei e de fato me perdoar, eu consigo produzir em mim uma doença que produz essa mesma sensação de fraqueza, desespero. Eu posso fazer uma anemia plástica. Porque você sabe que acontece isso, né? Como é que a gente funciona? Deixa eu explicar um pouco de teoria agora. Eu tenho aqui meu espírito, que é energia pura, e meu espírito, que é energia pura, sentimento e pensamento puro, ele consegue plasmar a matéria do plano espiritual, que é uma matéria muito mais plástica do que a nossa. Eu fazendo de conta que fosse uma cadeira, e se essa cadeira fosse matéria do mundo espiritual, e eu quisesse transformá-la em um suco de laranja, eu conseguiria. É uma matéria plástica. Os átomos de que são feitas essa cadeira são de carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. É a mesma coisa que compõe o suco de laranja. E do lado de lá eu consigo manipular essa matéria. Assim o meu espírito cria um perispírito para mim.
E é assim que o nosso perispírito é feito. O nosso espírito, através dos nossos sentimentos, pensamentos, ideias, ele plasma um perispírito, ele dá forma ao fluido cósmico universal e produz um perispírito para mim. Uma energia mais densa, uma matéria mais densa que envolve o meu espírito como se fosse uma roupa. Ok? Está todo mundo me acompanhando? Esse perispírito tem um outro nome dentro do espiritismo, ele se chama modelo organizador biológico. Um nome bonito para uma forma. O perispírito é a forma do nosso corpo. E o perispírito foi feito através dos meus pensamentos, sentimentos e ideias. E eu trago aqui nos meus sentimentos aquele sentimento de culpa de ter causado tanta dor assim para o seu Zé matando o filho dele. Todo mundo está me acompanhando? Na hora de eu plasmar o meu perispírito, vai junto esse sentimento. Eu plasmo um perispírito com algumas falhas, porque eu não consegui me libertar. Se ele é feito de sentimentos, pensamentos e ideias, essas ideias de culpa e de que eu mereço sofrer de certa forma porque eu causei esse sofrimento, estão lá, semeadas no meu perispírito. No momento que eu vou me reencarnar, lembra do outro nome do perispírito que eu falei que tinha? Qual que era? Forma, modelo organizador biológico. Ele é a forma para o meu corpo. Então, na hora de transferir as informações genéticas que eu preciso para produzir o meu corpo, vem a informação genética daquela culpa que eu trazia, manifesta na forma de uma anemia plástica. Eu não consigo fabricar o número de glóbulos vermelhos que eu preciso no meu sangue para poder me deixar bem disposto. Se alguém que já teve anemia sabe como é que é. É vontade de dormir o dia inteiro em disposição total para fazer tudo e qualquer coisa. Alguém que já experimentou anemia alguma vez? Você vira uma plasta em cima de sofá. Você não consegue fazer nada. E meu corpo agora tem exatamente esse problema. E vivenciando esse problema dia a dia, ao longo dos anos, lutando para tratar esse problema, indo a médico, tomando remédios e fazendo tratamento, eu consigo expiar toda aquela culpa que eu estava sentindo. E a hora que eu desencarnar outra vez, e eu vou voltar para a pátria espiritual, vou perder o meu corpo físico, vou perder meu duplo etérico, vai sobrar meu perispírito. Dessa vez, quem compõe o meu perispírito é o quê? Quando eu estava aqui como espírito, como é que eu fabriquei meu perispírito? Sentimentos, pensamentos, emoções. Só que agora eu já expiei. Eu passei todo aquele sofrimento ao longo dos anos. E quando eu for recompor o meu perispírito para a minha nova vida espiritual, já vai vir sem isso. Porque eu padeci desse problema ao longo da vida. Entendem que a doença que a gente olha aqui com esse olhar tão terrível, que nos traz tanta dor, tanto sofrimento, na verdade é um caminho? Entendem o que eu quero dizer quando eu falo a doença como caminho? Porque a doença é um caminho para melhora. Mas André, quer dizer então que a gente tem... Porque o Espiritismo tem dessas coisas se for mal interpretado. Se for bem interpretado, não. O Espiritismo tem dessas coisas. Você tem que ser resignado. Suporta o que Deus mandou para você. Não é bem assim, tá? Sim, é bom que você seja resignado. É bom que você atravesse o sofrimento da doença corporal ou da doença emocional com dignidade. Mas é lícito. Deus deseja que você procure tratamento, melhora, apoio, porque através dessa questão da melhoria concreta do corpo, você vai construindo a melhoria abstrata da alma. André, o que você está falando aí? Quem é professor aqui? É professor em tudo quanto é lugar. Não tem ninguém hoje que é professora? Impressionante. Já que não tem ninguém, eu ensino. Eu sou professor. Como é que... Eu não sou professor de criança, graças a Deus. Eu sou professor de adulto. Mas como é que você ensina uma criança que não consegue entender abstrações? Quantos anos essas lindezas aí tem? Quantos anos você tem? Você? Você é linda, linda, linda. E você? Você também é linda, linda, linda. Quantos anos você tem? 7, 9? Ela ainda não consegue raciocinar em termos abstratos. Ela vai começar a fazer abstrações agora. Como você chama? Ismaria? Liz Maria. E você? Valentina. Lindos nomes também. Para eu ensinar a Liz, eu preciso partir de uma coisa concreta. Ela não consegue entender conceitos de abstração. Quer ver uma coisa? Ô Liz Maria, o que é saudade?
Essa tá fácil, deixa eu dificultar. O que é arrependimento? É quando você arrepende de uma coisa, né? Tá ok, tá ótimo. Nenhuma criança consegue raciocinar em abstrações. Crianças raciocinam em termos concretos. Então você tem que explicar para ela concretamente o que é arrependimento. Eu venho aqui, hoje eu vou usar a Nelma, eu venho aqui e dou-lhe um beliscão na Nelma daquele de torcer e deixar uma hematoma. Você viu que ela nem titubeou, né? Levou um beliscão na dignidade mesmo, para não ficar ruim. Aí ela dá um gritão de dor e eu falo assim, mas onde eu estava com a cabeça? O que é isso? Não podia ter feito isso. Eu me arrependi, não, me perdoa, eu não queria ter te beliscado. E agora uma criança entende o que é arrependimento. Eu transformei um conceito abstrato em uma coisa concreta que ela pôde ver através de um sentido e entender a significação daquilo. Entende o que eu estou querendo fazer? A gente é igual. A gente adora achar que a gente está bem mais sofisticado do que criança, mas não está. Existem conceitos abstratos que nos causam sofrimento e que nós não conseguimos transformar em uma coisa concreta. Por exemplo, como eu ia transformar em uma coisa concreta toda a dor, toda a tristeza, todo o luto, todo o sofrimento que eu provoquei no seu José por ter matado o filho dele? Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou vivenciar isso? Como é que vai interiorizar isso em mim para que eu possa, de fato, me arrepender e me reconstruir depois de tanta dor que eu provoquei? A gente traz para o concreto. Ao invés de ficar só no mundo das ideias e das emoções, a gente pega aquilo que é impalpável e transforma em uma coisa concreta. Transforma em uma doença no corpo. E agora, meu corpo virou o ralo da minha alma. Trabalhar essas emoções no plano espiritual ia me deixar reduzido a nada. A hora que eu desencarnasse, a minha sensação de culpa, de arrependimento, de sofrimento que eu causei no seu José, ia me deixar no estado absolutamente lastimável. Eu não ia para o umbral, eu ia para as furnas. Tem lugar pior do que o umbral. Para os espiritólicos de plantão aí, porque tem a turma que é espiritólica, eu sempre falo no centro, né? O pessoal vai na missa do domingo, mas vem no centro na segunda, que vai que, né? Você não sabe quem está certo, e eu agradar os dois. Se eu não tivesse nascido espírita, eu faria a mesma coisa. Eu ia no culto da igreja protestante no sábado à noite, na missa no domingo e no centro na segunda. Eu não sei quem tem razão, todo mundo fala que está certo. A minha religião é melhor que a sua, não importa qual seja a minha, qual seja a sua. Então vai que eu vou lá nos dois. Eu tomo a comunhão no domingo, mas venho tomar passe na segunda. São os espirituais. Oi? Nenhuma. Não pregou nenhuma, inclusive. Tá? Nenhuma. Aliás, o pessoal confunde até o que Jesus pregava. Jesus pregava autoconhecimento. É o que Jesus pregava. Autoconhecimento e amor. É o que ele pregava. E todo mundo transformou isso e deu nomes para isso, e chamou de religião, criou um monte de rituais que não tem o menor significado para as coisas, só para poder concretizar ideias que ele deixou abstratas demais, a gente era infantil demais para poder compreender. Voltando aqui para o meu assunto, já que vocês me divergiram. Onde é que eu estava? Oi? Vamos beliscar a Nelma novamente, já que eu gostei do negócio e eu ainda não tenho arrependimento suficiente, eu venho aqui e vou beliscar a Nelma outra vez, tá? Conclusão, como é que eu trabalho essas emoções em termos espirituais? Você já teve aquele dia em que você se sentiu a mosca do cocô do cavalo do bandido? Que você não valia nada, menos do que a sujeira que ficava na sola do seu pé quando você anda num terreno de cascalho? Você já teve um dia assim? Eu já. Tenho até hoje, com uma certa frequência, menos na medida que o tempo passa, mas é aquele dia que eu acho que eu não valho nada. Mas sabe, nada. Ainda se fosse nada, estava bom. Não é que eu não valho nada. Na escala de alto valor, você tem assim, vale nada, menos, nada. Aí do nada vem a negativa. Sabe, antes do nada? Pois é, tem dia que eu me sinto assim. Como é que você acha que isso se manifesta na sua realidade espiritual? Onde você é energia pura, onde você é sentimento e pensamento. Como é que você acha que você vai estar lá no plano espiritual se sentindo dessa forma? Você vai estar encolhido em posição fetal num canto escuro qualquer e úmido, procurando não ser visto por ninguém, nem por você mesmo, rezando para ser esquecido da vida e de tudo. Como é que você tira alguém dessa situação? Porque Deus não quer que a gente fique assim. Deus é um pai de amor. Deus não quer você desse jeito. Como é que você trabalha isso? Aí você chega, aconselha, conta. Olha, você tem que melhorar, tem que isso, tem que... Você consegue?
Tem dia que você não consegue rezar um Pai Nosso de tão perturbado que você está. Tem dia que você não consegue ler uma página, você vai ler em voz alta, você perde a leitura de tão barulhenta que está a tua mente e o teu coração. Como que você faz? Você pega essa coisa que é totalmente abstrata, que te deixa confuso, sem saber o que fazer, e você concretiza isso na forma de uma doença. Porque se eu não sei como tratar arrependimento nesse grau, eu sei como tratar uma anemia plástica. Entende por que o corpo é o ralo da alma? Eu não sei como tratar esse grau de compromisso, onde eu estava lá no meio da Revolução Espanhola, no começo do século XX, nós estamos no XXI, né? E eu dedei alguém para os soldados que eram do governo espanhol, que eu fui levado e fui fuzilado, fui morto. Porque eu dedei você. Vamos trocar agora. Vamos falar do Gilberto. Faz de conta que o Gilberto era um revolucionário e eu não. Eu era um soldado. E aqui o seu Zé, vamos trocar ele de personagem agora. O seu Zé era dedo duro. Ele foi lá e dedou o Gilberto para mim. Aí você já pensou o que o Gilberto vai sentir com o seu Zé? Como você ia se sentir, Gilberto? É traído, né? É traído, no último da traição. Vocês trabalhavam junto, vocês compartilhavam a vida e ele te dedou, eu fui lá, te levei embora e te fuzilei no muro. Igual aquela pintura do Goya. Pois aconteceu essa cena, eu só troquei todos os personagens. E aí o que acontece? Você agora é amigo do seu Zé? Você odeia ele de morte? Você quer que ele suma da face da terra? Que a língua do universo entende? Agora você vai ser irmão dele. E você vai cuidar dele. Você vai tomar conta dele de todas as maneiras que for. Olha que interessante. Essa é a língua do universo. E aí, como é que você vai fazer? Como é que o seu Zé vai poder ficar livre de todo esse sentimento ruim que ele teve de te dedar? Porque ele também se arrependeu. Lá na espiritualidade, vocês fizeram uns cursinhos. Ele também arrependeu. Como é que ele vai fazer para lidar com isso? Você podia ter ficado de boca calada. Como é que ele vai trabalhar o auto-perdão se ele não consegue ainda se auto-perdoar? Hoje, no grau de compreensão que ele tem das coisas, ele não consegue aceitar o que ele mesmo fez na outra vida. O que acontece? Na hora dele fazer o perispírito dele, a hora que ele estava lá, ele transferiu esse sentimento para o perispírito. E o tecido do perispírito, a matéria do perispírito, ficou meio rota naquele lugarzinho do fígado. E agora, o seu Zé tem um câncer de fígado. E é o jeito que ele vai trabalhar essa emoção. Todo aquele sentimento de tristeza, de mal-estar constante, toda aquela negatividade, toda aquela coisa ruim que ele não conseguiu trabalhar na espiritualidade, concretizou na forma de uma doença no corpo. Se ele vivencia bem no sentido assim, eu aceito o que eu tenho que passar, eu sofro, eu passo dor, mas eu busquei o tratamento, eu procuro fazer todas as coisas que são necessárias, eu procuro me disciplinar para poder melhorar o meu quadro de saúde e eu não fiquei com raiva de Deus nem de ninguém, eu enfrentei a minha doença com dignidade e eu melhorei, a doença me melhorou. É uma coisa muito interessante isso, a gente observa, eu trabalho um pouco na área, a gente observa isso, como é que a doença melhora algumas pessoas. Mas não deu tempo dessa melhora ser transferida para o corpo. Por quê? A melhora acontece em nível emocional, em nível psicológico. Para ela chegar até o corpo, essa melhoria tem que ser plasmada no perispírito e o perispírito tem que transferir essas informações para o corpo. E isso demora um pouquinho de tempo. Ok? Tá todo mundo me acompanhando? Sabe aqueles nervosinhos que tem úlcera? É no primeiro dia que você fica nervosinho que você tem úlcera? Não, são meses e meses e meses ficando nervosinho até que aquilo é transferido para o seu corpo na forma de uma úlcera. A hora que você ficou calminho, é no dia seguinte que a úlcera vai melhorar? Não, vai demorar meses e às vezes anos para aquela energia que foi corrigida lá no seu perispírito ser transferida para o corpo através da informação genética para melhorar esse quadro. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então demora um pouco para o corpo ser ralo da alma. Demora um pouco para o corpo ser mata-borrão da alma. Não adianta falar em mata-borrão, só o seu Zé aqui sabe o que é mata-borrão. Deixa eu ver, o Chico também sabe, o Chico também já é velho. Você sabe o que é mata-borrão, Chico? Então, o senhor sabe, seu Zé? É verdade, só velho que sabe. O que é mata-borrão? Como é que você chama? Ô Lúcia, o que é mata-borrão? Eu não tenho a menor ideia, nunca vi um. Antigamente a gente escrevia com... Não, você não é velho nesse nível não, aqui é só o Chico e o seu Zé.
Eu sou Chico também lá. Eu sou Chico, eu sou Zé e esse Chico aqui. Eu sou Chico também sabe o que é um mata-borrão. Eu vou ficar quieto. Eu não vou falar nada, eu permanecerei em silêncio. Não. Quando você escrevia com caneta de pena, às vezes a tinta vazava e você tinha que nem uma esponjinha que você punha ali em cima, parecia um carimbo curvo assim, ó, para poder absorver o excesso da tinta e não borrar tudo que você ia fazer. Isso que é mata-borrão, tá? Não, eu sei. Eu adoro velharia. Eu sou um novinho que gosta de coisa velha. Eu sou novinho que eu sou semi-velho, mas eu gosto de coisa antiga. A única coisa que eu gosto novo na minha vida é minha esposa. É 10 anos mais nova que eu. O resto eu adoro coisa velha. Tudo que foi feito pra mim depois da década de 80 não presta, tá? Não vou nem comprar as coisas que são feitas depois da década de 80. Quando você nasceu? Não ia casar com você de jeito nenhum. De jeito nenhum. Podia esquecer. Foi feito depois da década de 80? Não presta, vai quebrar. Não funciona. Vai durar um pouquinho, vai dar defeito, vai estragar, vou ter que comprar outro. Prefiro comprar um antigo, reformar e usar o resto da vida. Nunca mais acaba. Eu tenho uma furadeira que é de 1950. Não, é indestrutível. Eu vou morrer, aquilo lá vai ficar pro meu bisneto e vai continuar funcionando. Essa porcaria de bateria agora que você compra, você usa 3 vezes e não funciona mais. Vale nada. Pronto, voltei aqui para a situação. Você atravessou a doença com dignidade, você buscou tratamento, você não se rebelou, você ficou tranquilo, aquilo te matou. O teu corpo foi embora. Ele não conseguiu porque a melhoria que você teve lá no perispírito não deu tempo de chegar até o corpo. Mas a hora que você chegar lá na espiritualidade e você despertar do outro lado, você já vai despertar curado, tá? Não vai ter mais nada. Agora, se você adoeceu e não encarou aquilo bem, e ficou com raiva de Deus, com raiva da vida, com raiva do mundo, ficou revoltado, teve uma postura autodestrutiva, já que eu vou morrer mesmo, eu não tô nem aí, e ficou azedo, agressivo. Todo mundo conhece um doente desse, que gosta de enfiar o pé na porta para todo mundo, e vai morrer também, o corpo vai embora, só que vai chegar lá e vai continuar doente. Eu tenho certeza que vocês já leram em vários livros a pessoa que trouxe para a espiritualidade as doenças que ela carregou durante a vida encarnada. Vocês já viram isso em Romance Espírita? Tem, é exatamente o exemplo que eu dei. Quem encarou bem e entendeu que aquilo era um caminho para melhora, não deu tempo de melhorar porque não deu tempo. O corpo demora um pouquinho para poder chegar nessa melhora. Ele desencarnou, mas ele já chegou do lado de lá curado, tá? E gente que não encarou bem, chega do lado de lá, continua doente do mesmo jeito. Por isso que a doença é um caminho. A doença é uma ferramenta. Não adianta a gente evitar a qualquer custo, não adianta a gente querer levar essa... Eu adoro agora ver esse pessoal mais novo, esse pessoal que é feito depois da década de 90. Eu não quero falar não, sabe, mas você sentiu o meu olhar de arrogância e superioridade? Eu quis ser mais... Eu quis ser sutil. Ainda bem que você percebeu, mulheres percebem essas sutilezas. O pessoal é chamado geração saúde. Eu já estou começando a ver na minha... Eu sou dentista, eu já estou começando a ver na minha clínica os problemas da geração saúde. A geração saúde acha que ter gominho da barriga e ser musculoso e fortão é sinal de saúde. Os dentes estão separando de tanta trembolona que tomou. Tá? Deu crescimento no palato, os dentes mudam de posição, tem doença gengival, tem doença articular nos joelhos, não estão aguentando a sobrecarga, está morrendo de hipertrofia do músculo cardíaco, porque está fazendo atividade física excessiva. Fora a mulherada, que além de crescer bigode e ficar com a voz grossa, fica meio atrapalhado. Vê o seu Gervásio lá no supermercado com a bengalinha e começa a ter uns pensamentos meio esquisitos na hora que olha pro seu Gervásio. Não era só o Gianecchini que causava aquele tipo de pensamento, o seu Gervásio também causa. É só tomar essas trembolona da vida. Olha o Renato Cerdeira dando risada das bobagens que eu falo. E já tem gente que tem me julgando, me olhando com a maior cara feia do mundo. Não tem importância. Não, o Renato aqui, ó. Renato é meu amigo. Não é geração saúde. A saúde é equilíbrio. E esse pessoal anda muito desequilibrado. Acha que o corpo está com aspecto bom, significa que por dentro você vai estar com aspecto bom também. Qualquer pessoa que tem autoestima tão baixa a ponto de sacrificar muitas horas da semana a própria dieta e o convívio familiar em troco da aparência, não está saudável. Óbvio que eu não estou saudável, eu sou gordo, tenho diabetes, eu também não estou saudável. Há um meio termo no meio dessas coisas onde você consegue ter uma vida saudável, fazer uma atividade física, isso te faz bem, e manter uma vida saudável, não viver em função disso. Voltando para o meu lado aqui, a doença é um caminho
para a melhoria espiritual, desde que seja bem vivida, bem vivenciada, no sentido que não é que eu amo ficar doente, eu quero ficar doente, e tem gente que curte ficar doente mesmo, que gosta de reclamar, né? É aquelas pessoas que você tem até medo de perguntar se está tudo bem, a pessoa te responder. Porque tem gente que é assim, e aí, você tá bem? Ah, aí começa, aquele rosário de queixas intermináveis, tá? Não seja essa pessoa, ninguém suporta isso em você, tá? Ninguém quer saber se você tá bem de verdade, pouquíssima gente na verdade, que eu fui radical demais. Algumas pessoas que te amam mesmo querem saber se você tá bem, as outras pessoas perguntam meramente por formalidade social. Oi, tudo bem? O que o senhor me responde? Tudo bem. Pronto, tá ótimo, é isso que eu quero saber, já estou indo embora. Ninguém quer saber o resto, tá? Eu já respondo diferente, para interromper a conversa. Pergunta para mim, seu Zé. Tudo bem? Não tão bem quanto o senhor, mas estou levando. Tudo bem. Tá? Tá vendo que eu já matei na hora, tá? Não é para continuar a conversa, porque não me interessa. Eu já tenho a minha carga de coisas para resolver. Então não faça do outro um depositário do seu rosário de queixas intermináveis para a vida. O outro tem a carga de problemas que ele tem que resolver já. Os seus problemas não são os mais importantes. Aliás, os seus problemas são só seus. Ok? Beleza? Se você tem a sorte de ter um amigo e um familiar que te escuta, beleza, levanta a mão para o céu e agradece. Eu tenho essa sorte também. Se você não tem, você tem a sorte de ter dinheiro para pagar alguém para você escutar e reclamar. Aí você vai lá no psicólogo e chora o seu rosário de queijos para ele. Ah, tá acontecendo isso, aquilo. Umas banalidades. Meu namorado me largou. Aquelas coisas que não faz sentido enquanto tem gente tentando sobreviver. Pelo amor de Deus, para de rezar esse rosário de queixo. Você fica vivendo nessa psicosfera doentia e você nem estava doente, mas você vai acabar ficando de tanta emoção ruim que você está cultivando dentro de você. Se corrija, não perca tempo. Tá? Atravesse o seu problema com dignidade. Tem energia para atravessar as coisas. E mantenha em mente que é um caminho. A doença é um caminho, não é um estado. O que você faz com um caminho? Um caminho é uma coisa que te leva do ponto A até o ponto B. O que você faz com o caminho? Você anda. Você vai evoluindo nele. É um passo depois do outro. Tem uns passos que é mais difícil. Mas você anda, você bota um pé na frente do outro, tem dia que vai um passinho miudinho, tem dia que vai uns passinhos grandão, tem dia que você não anda nada, que você fica atravancado no mesmo lugar, mas você sabe que é um caminho. Então a doença é um caminho. Passe pelo caminho. Não atravanque. Oi? Esse caminho tem atalho? Não tem atalho. Aliás, tem. Tem atalho. Sabe qual que é a distância mais curta para você vencer um problema? Através dele. Tá? Não é dando a volta, é através. Então é ali que está o meu obstáculo, é ali que eu vou passar. É esse aqui. Eu não vou dar a volta, eu vou atravessar isso aqui. Vai dar trabalho, vai exigir esforço, vou ter que fazer uma série de coisas, isso vai revirar coisas dentro de mim, vai me deixar ansioso, triste, eu vou ter que rever a minha vida, eu vou ter que ver o que eu acho da vida, eu vou ter que ver de fato o que acontece, eu vou ficar com os pés na realidade e vai fazer com que eu entre em contato comigo. Então a distância mais curta entre você e a cura é através do problema, é através do caminho da doença. Dar a volta nunca resolve, tá? Porque você não chega onde você tem que chegar. Ok? Perguntas? Eu já cheguei atrasado, já dei o recado, agora já vou embora. Eu não jantei. Oi? Ninguém quer perguntar nada? Eu ia ter um monte de coisa para perguntar. Todo mundo entendeu o que eu quero dizer? Como é que a gente solidifica, concretiza coisas que estão em uma esfera emocional e sentimental para a gente poder atravessar essas coisas? Entendem o que eu estou querendo dizer? Isso é fundamental. Eu espero que depois dessa fala, e por que eu estou falando isso para vocês? Eu não quero contar minúcias da minha vida, porque afinal de contas eu não estou aqui para rezar o meu rosário de queixas para vocês ouvirem. Eu atravesso esse problema já há algum tempo. Uns 2 anos aí, eu sei que tem mais gente aqui que atravessa também com dignidade, também com uma visão positiva, também com objetivo marcado, e isso é uma coisa boa. Nesse período, é uma coisa muito interessante que você encontra pessoas tão legais, que te dão uma luz, te dão um apoio, mas não seja você a pessoa que vai se agarrar nelas, tá? Não faça isso não, porque todo mundo já carrega o seu fardinho de problemas ao longo da semana. Se no meio do caminho tem umas pessoas para te dar a mão de vez em quando, aproveita aquele momento, seja grato, ofereça a sua mão também quando você tiver condições, mas não fica agarrado no outro não, que você chama espírito obsessor, tá? E tem deles encarnado também. Então cuidado para você não ser essa pessoa, ok? Procura ficar independente o mais rápido possível.
Você consegue isso através de autoeducação, através de passes, através de remédios, cirurgias, terapias, antidepressivos, leitura para autoconhecimento. E tem um caminho que eu acho muito legal, se tiver alguém doente na plateia ou alguém doente na família, eu recomendo fortemente, que se chamam visualizações terapêuticas do Divaldo Franco, que a gente acha que é uma inutilidade. Aí eu faço uma proposta, experimente, mas não experimente só uma vez não, experimente 2 ou 3 vezes, tem no YouTube de graça, você coloca lá, visualizações terapêuticas de Divaldo Franco, vai aparecer um monte de vídeo, e ele faz exercícios com a gente, onde a gente mentaliza um problema, e você mentaliza esse problema ficando mais leve, menor, até um ponto que você consiga lidar com ele. É muito legal, um exercício de 40 minutos, meia hora, que a gente faz acompanhando aquela narrativa que ele faz. Então, experimentem, ajuda muito a gente a atravessar esses momentos que a gente tem que atravessar, ok? Então, eu gosto de apresentar um problema, eu gosto de apresentar possíveis soluções também. Achou? Você vê que é aquela aluna boa, aquela que fica com o livro checando. Deixa eu ver se esse cara tá falando de verdade mesmo. Vou lá ver. Ótimo. Oi? Já dá, melhorou um pouquinho, é verdade. É verdade. É verdade. Sua palestra perguntando cadê a Valentina? Cadê a Valentina? Não tem problema. Essa Valentina passou o primeiro ano da vida, o ano novo. Foi muita luta? Cirurgia do coração? Para a Valentina não teve muita luta. Teve muita luta para a mãe da Valentina. O pai da Valentina também. Tenho certeza. Graças a Deus venceram. Graças a Deus. Muito bom. A ideia só é o seguinte: atravessem as suas dores com dignidade. Aproveitem o momento para autoconhecimento. Porque tudo que não te deixa viver a vida do lado de fora, te obriga a olhar para a vida do lado de dentro. Aquele dia que você está na cama, enhacado, com mal-estar danado, que você não consegue fazer nada, é a hora que você tem que pensar sobre as coisas que você viveu e as coisas que você vai viver. Então interiorize-se, pare de se distrair com as coisas do mundo do lado de fora, que não prestam para quase absolutamente nada, e olhe para dentro de você. Espiritismo, na verdade, não é uma prática. Espiritismo não é um ritual, não é vir assistir palestras e tomar paz. Espiritismo é sobre reforma íntima. E a doença vem como um caminho para a reforma íntima. Te derrubou, te botou na cama, cata um livro, vai ler. Pega o celular, não fica no TikTok não. Vai lá assistir palestra, vai se educar. Tem quase palestra espírita de quase tudo, inclusive sobre doenças. Tem muita palestra espírita abordando os temas das doenças, com uma abordagem muito interessante. Recomendei a do Divaldo Franco, recomendo também as do Décio Iandoli. Anota aí o nome dele, como que se chama? Lidiane, anota aí, Décio Iandoli. Ele é médico oncologista, cirurgião oncológico, ele faz umas palestras espetaculares sobre a doença como caminho, aspectos espirituais das doenças físicas. Então eu desejo... Oi? Iandoli? Iandoli, isso. Desejo para vocês uma vida saudável, tá? E se não der, eu desejo que vocês atravessem as doenças como caminho, como um momento de interiorização com dignidade. Desejo que as doenças não levem este corpo com vocês, que vocês fiquem aqui o máximo de tempo possível. Mas se não der, eu desejo que, se vocês desencarnarem, eu desejo que vocês desencarnem curados, para que a doença não se prolongue lá na espiritualidade e precise de mais uma reencarnação para poder dar mais uma ajeitada e vocês ficarem bons. Aproveitem essa. Está acabando, tá? Nós somos os trabalhadores, não é nem da última hora mais, é do último minuto. Então não desperdicem tempo com lamentações e revolta. Tratem de se reequilibrar e botar um pé na frente do outro. O caminho mais curto entre o ponto A e o ponto B é através das doenças que a gente passa. Agradeço a atenção de vocês, peço perdão pelo meu atraso, eu sou uma pessoa distraída, eu culpo o Chico, porque a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser, tá? Já vou deixar isso claro, que eu falei pra ele o dia que ele foi lá, me liga porque senão eu não vou. Aí ele falou, fala pra tua secretária. A minha secretária não trouxe. O que aconteceu? Eu vim aqui semana passada. Vocês viram, tem testemunha aqui. Então a culpa é do Chico, certo? Eu falei que no dia que ele... Não. Aqui eu ia passar lá no consultório dele pra falar pra ele, hoje. Mas hoje era feriado, não tinha ninguém lá. Então... Mas eu passei um zap pra ele, só que ele respondeu. Não, mas o zap que você me passou tinha outra temática, tá? Não era sobre isso. Tá, mas eu só fixei na temática que era engraçada. Eu queria dar risada da situação. Então, a culpa é do Chico. Eu já falei, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Boa noite e muito obrigado, pessoal.
bati um papinho com ele lá, o lugar era dele, mas a gente vai fazer uma pequena reflexão. Agradecer primeiramente o que o André nos ensinou. A doutrina, ela é muito sutil. Quem que ia enxergar lá no perispírito a doença, né? Que veio lá do espírito. Então a gente tem 3 causinhos para lembrar. Um é do Chico Xavier, um contador amigo dele lá em Uberaba. Chegou lá no centro Chico muito preocupado. E Chico olhou: ué, meu amigo, o que está acontecendo? Ô, Chico, entraram lá no meu escritório de contabilidade, fizeram anarquia, roubaram o que puder, fizeram fogo e coisa e tal. Aí Chico olhou e falou: ah, meu irmão, não fica triste não, é tão bom devolver, né? Quer dizer, lá atrás o que o nosso amigo contador fez, né? Então a espiritualidade sábia, ela nos coloca na posição que a gente precisa estar. O André falou de oncologia, o doutor Paulo César Frutuoso, ele, médico oncologista, ele tratando o paciente em estado terminal, muito preocupado com aquilo, espírita de carteirinha, trabalha em trabalho de tratamento espiritual para poder ver as coisas do perispírito, porque as doenças nossas, a maioria está ali mesmo, né, cravada de reencarnações, e ele muito preocupado, ele deu uma olhadinha do lado do Dr. Frederick, um médico alemão, lindo, bonito. Mas como? Eu estou perdendo o paciente, você está falando que é lindo, bonito, você está olhando no corpo, que vai lá para o cemitério. Agora olha no espírito, no perispírito, você vê que essa doença não tem mais. Foi o que o André falou, não vai precisar reencarnar outra vez com a mesma coisa para poder, né, curar. Então, gente, outro lembretezinho que eu queria fazer, há uns tempos atrás a dona Darcy Celano passou um zapzinho para mim, e que ali fez um censo do IBGE, e nós éramos 3% de espíritas. E nesse censo deu 1,2, nesse último. Quer dizer que deu uma redução muito grande. E como o André fala muito alto, eu vou falar um pouquinho mais baixo, mas ele é muito direto no que fala, né? Eu vou dizer assim, nós precisamos dar um jeito de melhorar a nossa doutrina. Dar um jeito de nos melhorarmos. A Casa do Espírito não é um lugar de a gente transferir, foi o que o André falou, as nossas responsabilidades que nós trouxemos lá do passado, os nossos defeitos, os nossos erros, né, por intermédio dessa reforma íntima. Nós não podemos individualidade, nós temos que seguir quem é Jesus. Às vezes a gente acha o fulano é bom, eu vou lá tomar o passe com o fulano, eu vou fazer um atendimento fraterno com o Bertrano. Não é assim. Eles vão nos ajudar, mas quem nos orienta ao caminho de Deus é o nosso Mestre Jesus, que é esse caminho reto que o André tratou, uma linha bem retinha aqui para a gente entender. Então vamos prestar mais atenção no que a gente faz dentro de uma casa espírita. Vamos olhar dentro de nós. Eu, quando faço o Pai Nosso, eu falo assim, livrai-nos de todo mal, mas principalmente desse que eu trago aqui dentro. É esse que eu tenho que lutar. Todos nós trazemos o mal aqui dentro. Foi como o André começou falando, é só pisar no nosso calo, é só nos contrariar que a gente mostra quem que a gente é, que está lá guardado lá dentro. Aqui a gente dá aquela disfarçada, não é, André? E com a cara de pau, viu? O João não está aí, mas eu conversando com a Marcela lá na sopa, e eu cheguei mais cedo, levar umas coisas que eu precisava lá. A senhora Dona Vânia, ela é evangélica na época, ela veio com as lágrimas aqui, ó. Ah, São Francisco, por que assim, porque a Marcela, porque a Maria Aparecida, que está fazendo isso, não sei o quê, está judiando de mim, etc, etc, e está acabando com o pessoal lá fora. Eu pensei comigo, olhei aquelas lágrimas descendo, falei, eu vou matar aquelas 2 horas que ela chegar aqui. E fui andar para lá e para cá, e deu uma pensadinha, falei, mas espera um pouco. Aí fui lá fora, sentei junto com o pessoal, falei, como é que a fulana, a Bertrana, a Ciclana, está tratando otimamente, com educação, com isso, com aquilo outro. Falei, meu Deus do céu. Então, como diz o outro, hoje somos o quê? Lobo com pele de cordeiro. Só que eu fui lá e falei para ela, não acredito mais no que a senhora fala, não. Tá? Fui lá, conversei com o pessoal, estão sendo muito bem tratados. Então, ainda traz dentro de cada um de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o poder de mando.
Um irmão nosso, católico, esteve aqui nessa casa, na transição do Papa Francisco para o Papa Leão XIV, ele pediu para todos nós, menos trono, mais Jesus. E é assim que a gente vai vencer. Doença é nossa, nós temos que lutar com ela. É ela que vai nos ajudar na nossa reforma ainda. E às vezes a gente acha que o nosso Pai está nos, como diz o outro, nos castigando. Mas não está, não. Nosso Pai é um Pai de amor, de bondade, de justiça, que está sempre nos ajudando. E a cada um de nós temos que lembrar, nós colhemos o quê? Plantamos. Não, essa lei é imutável. A cada um será dado segundo as suas obras. Então está em nós, dá aquela paradinha, dá aquela respirada, puxar aquele ar lá no fundo, e dá aquela refletida para não meter o pé no bode e derrubar o latão de leite. Que com muito custo para poder encher. Georgina? 37. André, por favor, de 1 a 37 um número? 23. Quanto? 23. Aí é marmelada, cara. Eu gosto de números primos. É. Então tá aqui, Jordina, 23. Vocês dois, ó, todos combinaram. Combinaram. Depois, na outra semana, eu te devolvo para você sortear outra vez. Pessoal, a gente fala com muita clareza, a doutrina do Espírito é ciência. Grande parte, como o André falou aqui, filosofia e religião. E ele falou a respeito de religião. O que nós somos? Cristãos. Caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Tá? Temos que saber do que eu falei, desse de 1.2 que caiu, que essa doutrina não é nossa, ela não tem nome. O nosso irmão católico falou menos trono e mais Jesus. Essa doutrina é dos Espíritos. Então, todos nós que estamos aqui, nós somos obrigados, por lei, né, por imposição da doutrina dos Espíritos, a fazer o que a doutrina dos Espíritos nos pede. Nos ensina de uma clareza tão grande. Agora, quando eu for lá e querer modificar isso, aí nós vamos todo mundo para o buraco. Como a dona Dária, minha mãe, falava, um cego dirigindo o outro, o que acontece? Vai os dois para o buraco. Gente, nós agradecemos a presença de todos. Vamos encerrar a noite de hoje, mais uma vez agradecendo o nosso amigo e irmão André. E se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de trazer ele muitas vezes aqui nessa casa. É. Vamos encerrar com a prece? Vamos lá, Martinho?